Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queridos, vamos iniciar aí agora os nossos elementos e fatores climáticos. Nós vamos estudar agora, aprofundar aí nos climas, tá ok? Pega lá o livro de vocês, vocês vão precisar acompanhar capítulo 4. O título do assunto é Clima, Vegetação e as Paisagens Terrestres, certo? E aí na página 354. Na página 356, nós vamos ter aí elementos atmosféricos, temperatura atmosférica, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, relação tempo-clima, pressão atmosférica, clima e massas de ar. Seguindo aí, nós vamos ter as frentes das massas de ar e vamos estudar alguns climogramas. Não hoje, mas na próxima aula. Tá? Então, é preciso que vocês acompanhem aí, por gentileza. Abram o livro de vocês, capítulo 4, página 356 a seguir, tá ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da relação tempo-clima. O clima é o conjunto das características de tempo observadas em um determinado período de tempo. Nesse tempo que nós estamos falando é o tempo cronológico, certo? O conjunto das características de tempo do tempo climático observados em um determinado período de tempo cronológico. Para tal, são necessários no mínimo 30 anos de observação, estudado pela climatologia. Exemplo, nós vamos aí ter um clima tropical, um clima equatorial, um clima temperado e etc. Para se definir um clima, é necessário que haja essa observação pelos climatologistas durante no mínimo 30 anos, repetindo-se as mesmas características durante aquele período, então pode-se definir que ali tem um clima, certo? Se as informações forem de um clima tropical, então será um clima tropical. Equatorial, eles vão se repetir aí ao longo da linha do Equador, temperado. Então, nós vamos ter aí essa observação. Já o tempo climático, ele é estudado é o estado momentâneo da atmosfera num determinado lugar, observando uma série de fatores, tais como nebulosidade, temperatura, umidade, ventos, estudado também pela meteorologia, certo? A climatologia, ela vai definir os climas. Nós vamos estudar as características climáticas. Já o tempo é a meteorologia que vai se encarregar disso aí. Exemplo, o tempo ele pode ser nublado, parcialmente nublado, tempo chuvoso. Então, nós vamos ter aí essas definições de tempo. E o que é que, para nós entendermos melhor? O clima são as características do ambiente. Isso para ser mudado é necessário ter no mínimo 30 anos em que aquelas características elas se repitam. Já o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, ou seja, hoje o tempo está nublado, amanhã pode estar ensolarado. Certo? Hoje o tempo está chuvoso, sujeito a raios, trovões, aquela famosa trovoada. Ou o tempo hoje pode estar tempestivo, sujeito a tempestades. E amanhã o tempo ele estará ensolarado, sol firme, certo? Sem a presença de nuvens, é quando está aquele sol azulão, sem a presença de nuvens.
Então, de uma hora para outra, o tempo ele muda. Já o clima não. Mesmo ocorrendo raios, trovões, solzão, o nosso clima, isso ocorrendo aqui, o nosso clima ele vai permanecer o nosso tropical, certo? Tropical úmido é o clima que vai reger essa região litorânea, tá ok? Então o clima ele não vai mudar, porque essas características de chuva, trovões são em um período isolado, certo? Ao longo do ano, o que vai se repetir é exatamente as características do clima, certo? Elementos do clima. Quais são os elementos do clima? O que é estudado para se definir um clima? A temperatura. A temperatura é o elemento muito importante nisso aí, que vai dizer aí se o clima ele é quente, se o clima ele é ameno, se o clima ele é frio, certo? Então a temperatura ele é um fator aí que vai estar na vanguarda desses elementos. É um dos elementos mais importantes, certo? A umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar, ela vai trazer a informação da quantidade de gotículas de água que está é, que está dispersa no ar. Então, aqui na região litorânea nós temos aí uma umidade relativa do ar mínima de 60%, certo? E essa umidade relativa do ar, ela vai é, estar presente e ser bastante importante no tipo de chuva ou no tipo de precipitação. Se a precipitação for em forma de chuva, se a precipitação ela ocorre em forma de neve, em forma de granizo, em forma de orvalho, em forma de geada. Então, essas precipitações elas têm a ver com a umidade relativa do ar, a quantidade de água dispersa no ar e também na questão da temperatura, a precipitação. Né? A precipitação também vai depender aí da temperatura, ok? Se a temperatura está acima dos 20 graus, se a temperatura está abaixo dos 20 graus, se está abaixo dos 10 graus, se está abaixo de 0 grau. Então, o tipo de precipitação aí também vai ser influenciado pela umidade, pela temperatura da atmosfera naquele ambiente. E a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a circulação geral da atmosfera. Nós temos áreas de alta pressão e nós temos áreas de baixa pressão, certo? Quanto mais aquecido estiver o ar, menor será a pressão atmosférica, certo? Quanto mais frio, resfriado estiver o ar, maior é a pressão atmosférica. Vamos citar um exemplo aqui, um ambiente climatizado. Se você está andando na rua, o sol a uma temperatura de aproximadamente 30 graus e você está andando na rua, você está em um ambiente de baixa pressão. A temperatura é alta, mas a pressão ela é baixa, são inversamente proporcionais. Se você está andando na rua, você está sob alta pressão, quer dizer, o ar ele está aquecido e por ele estar aquecido, as moléculas do ar ela se expandem, certo? E aí você vai entrar em um local ou na sua casa, no seu quarto, e quando você entra lá, o ar condicionado está ligado a uma temperatura de 16 graus. Quando você entra, a temperatura lá já está bem mais baixa do que cá fora.
as moléculas estão mais resfriadas, consequentemente elas estão condensadas. E aí diminui a temperatura e aumenta a pressão atmosférica, tá ok? Então, temperatura, umidade relativa do ar e pressão atmosférica são elementos climáticos, certo? Os elementos do clima, no caso aí a precipitação, o retorno do vapor da água. O vapor da água, né, o vapor atmosférico da água no estado líquido ou sólido à superfície da Terra. A precipitação, ela vai ser exatamente esse retorno do vapor da água que vai estar disperso na atmosfera e ela volta, ela vai ser precipitada, seja no estado líquido ou no estado sólido, como nós já falamos. No estado líquido em forma de chuva, é um estado líquido. No estado sólido, em forma de granizo, em forma de neve. Então, aí são os estados sólidos da precipitação, tá ok? E as formas de precipitação, a chuva, neve, granizo, orvalho, geada, sendo que os dois últimos ocorrem por deposição na superfície terrestre. O orvalho e a geada vai ser por deposição. É um tipo de precipitação diferente da chuva, da neve e do granizo, tá ok? E aí existem três principais tipos de chuva, certo? Elas que estão relacionadas com fatores que a originam. As chuvas podem ser orográficas, frontais ou convectivas. Esses são os tipos de chuvas que podem ocorrer na natureza, certo? Vamos entender agora o que são chuvas orográficas, frontais ou convectivas. Aí nós temos uma exemplificação para nós entendermos. Observem aí a primeira imagem aqui. Aqui ocorreu a evaporação da água, a transpiração das árvores e dos vegetais, e essa água dos animais também, essa água que ela vai se evaporando, ela vem para aqui do céu e vai se condensar. Como é esse processo de condensação? É o que, professor? O vapor de água que vai subir aqui, essa setinha vermelha, ele vai subir aquecido. Quando ele chega aqui em cima, essa camada da atmosfera, ela vai estar mais fria, né? A altitude, que é esse fator aí, ela vai nos dizer que a cada 200 metros de altitude, a cada 200 metros diminui 1 grau na temperatura. Então, quando esse vapor d'água sai daqui e vem subindo, ele vai se resfriando. Resfriando-se, ele se condensa. Condensa-se em forma de nuvem. E aí, essa nuvem aqui, havendo essa troca de temperatura, ela vai se precipitar, precipitando-se em forma de chuva, tá ok? E essa chuva aqui, ela vai ocorrer aqui de forma que nós chamamos de convectiva. Ela vai descer sobre, conforme essa imagem aí, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de convecção. Ela sobe o vapor e desce a água, basicamente no mesmo lugar, sem interferência de nenhum fator externo. E aí os fatores externos nós vamos ver aqui nessa outra imagem. Aqui nessa imagem nós vamos ter o ar frio,
que está vindo. E aqui nós vamos ter o ar quente. Ocorre esse mesmo processo aqui. E vamos lá entender hipoteticamente que essa nuvem aqui veio para cá. Então, o ar frio encontra-se com uma outra nuvem de ar quente. É o que nós chamamos de massa de ar quente e massa de ar fria. Ocorre o encontro das duas, ocorre aí uma frente. É o que nós vamos chamar de frente, certo? E aí é uma frente fria e uma frente quente que quando elas se chocarem, vai ocorrer muita precipitação. Nesse caso aí, chove muito, aquela chuva bem forte, podendo ocorrer aqui, inclusive, raios e trovões, certo? Isso aqui é a chamada chuva frontal, certo? Ocorrida por duas frentes, uma frente quente e uma frente fria. É uma chuva com um volume de água muito grande, ocorrendo aí instabilidades, trovões, raios, pode vir a ocorrer. E a terceira aqui é a chuva orográfica. A chuva orográfica ela é também chamada de chuva de relevo. Por quê? Ocorre que aqui, ó, os ventos estão vindo do mar, úmidos, e aqui vai haver um relevo chamado barlavento, certo? Quando o vento vem, ele acompanha a sinuosidade. O vento ele vai acompanhar a sinuosidade do relevo, certo? Ele acompanha essa sinuosidade do relevo. E aí, à medida que essas nuvens elas irão subindo aqui o relevo, a temperatura vai baixando. E à medida que a temperatura vem baixando, vai ocorrendo as precipitações, certo? Ocorrem as precipitações. Em alguns casos, quando essa nuvem chega do lado de cá, tem pouca umidade ou já não tem mais umidade. Toda a umidade foi precipitada desse lado de cá do planalto, do relevo. Então, o que é que vai acontecer? Nesse lado de cá do relevo, do planalto aqui, ou do morro, da serra, da montanha, seja lá o que for, desse lado aqui, nós vamos ter um clima úmido, a presença de vegetação, muita vida. E do lado de cá, pouca vegetação, certo? Um clima aqui pode ser um tropical, semi-úmido, ou até mesmo um semiárido, certo? Em alguns casos, nós temos até a presença de climas áridos do lado de cá, ou seja, desérticos, climas desérticos. Por quê? Porque toda a umidade ela se precipita desse lado de cá, passa muito pouco ou quase nada para o outro lado. Isso aí são chamadas chuvas orográficas ou chuvas de relevo, tá ok? E aí nós temos aí a umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar, pessoal? A umidade relativa do ar é a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera em determinado instante e em um determinado lugar. Quando a quantidade de água fica abaixo de 30%, está em um nível crítico, sendo considerado prejudicial à saúde respiratória do ser humano e etc. Vai prejudicar a saúde respiratória, vai prejudicar até mesmo a saúde motora. As pessoas elas vão se locomover com muita dificuldade. Por quê? Porque o ser humano ele precisa de água até mesmo para respirar. Porque a água, a umidade,
existente no ar, ela entra nos pulmões, lubrifica os pulmões, os alvéolos e todas as mucosas, são essas partes úmidas que nós temos nas vias respiratórias, elas são respiradas. Até mesmo outras partes que fazem parte outros órgãos que fazem parte do sistema respiratório se beneficia dessa umidade que entra e sai, porque esse entra e sai de umidade, quando nós respiramos e expiramos, provoca lubrificação no sistema respiratório. Por isso que quando as pessoas saem de um local úmido e vai para um local menos úmido, ocorre de haver sangramentos pelas vias respiratórias, pelo nariz, pela boca, sangrar. Por quê? A baixa umidade ela provoca a dilatação desses vasos capilares que existem aí no nariz, na boca, e aí provoca um sangramentozinho. Isso é normal ocorrer, certo? Não é nada para se apavorar, não. Ocorre devido a essa baixa umidade. Por exemplo, eu conheço pessoas que já saíram daqui, foram para Brasília, parentes meus. Chegando lá, sangrou pelo nariz, pela boca, ficou nervoso e foi um problemão. Já teve outras pessoas conhecidas minhas também que saíram, foram lá, voltaram, já foram novamente, voltaram e não ocorreu. Sente o desconforto, o mal-estar, mas não houve o sangramento, certo? Então isso também é de pessoa para pessoa, tá ok? E outro elemento aí é a pressão atmosférica. Outro elemento atmosférico importante, a pressão atmosférica, que se refere ao peso, o peso literalmente do ar em geral. A pressão atmosférica nada mais é do que o peso do ar sobre nós, certo? O oxigênio ele é um gás pesado, e aí ele sobre nós gera essa pressão, tá ok? Os lugares mais altos possuem menor pressão atmosférica que as áreas mais baixas, e as regiões frias sofrem maior pressão do que as regiões quentes. Então, é o que eu acabei de falar, ó. O peso do ar. O ar ele é pesado, então ele se acumula principalmente nos locais mais baixos. Então, os locais mais altos aí vão ter uma menor pressão atmosférica. Consequentemente, vamos ter uma menor pressão atmosférica, mas lá nós vamos ter o ar rarefeito. Por quê? Porque o ar é pesado. Então ele se concentra, ele se acumula mais nas áreas mais baixas. Então nas áreas mais altas vão ter pouco oxigênio. Ah, professor, vão morrer? Não. O corpo ele se adapta, certo? Os pulmões eles se alargam um pouco mais, porque como vai ter pouca disponibilidade, então é preciso que entre mais ar nos pulmões, certo? E nas regiões quentes, mesmo sendo uma região baixa, se for quente, ele vai ter uma baixa pressão atmosférica. Por quê? Porque por conta do calor. O calor ele faz com que o ar se expanda. O ar se expandindo, ele fica mais leve. Tá ok? Dessa forma, a altitude interfere na pressão atmosférica. Nas áreas de elevada altitude, a pressão diminui. Nas áreas de baixa altitude, a pressão aumenta, porque aí o peso ou a força que o ar exerce é maior, certo? Nas áreas de elevada altitude, nós vamos ter aí o que é a altitude. A altitude é a distância medida em metros em relação ao nível do mar. Então, se nós vamos subir uma montanha, nós vamos subir a uma montanha, aí
a 1.000 metros de altitude. Então lá em cima a pressão vai estar bem pequena, bem baixa, tranquila, você não vai sentir tanto o peso do ar. Consequentemente, você vai sentir dificuldade de respirar, né? Quanto mais você sobe, você pode até precisar de oxigênio para respirar lá em cima. Nas baixas altitudes, ou seja, nos locais mais baixos, a pressão aumenta. Aí o peso e a força do ar que exerce sobre você é maior, mas consequentemente você não vai sentir tanta dificuldade para respirar. Vamos analisar isso aí nos eventos futebolísticos. Os eventos futebolísticos aqui da América do Sul que ocorrem nas regiões da Bolívia, nas regiões da Colômbia, em algumas regiões do Peru, os jogadores quando vão jogar lá já vão preocupados com a altitude, porque as altitudes lá são bem elevadas, principalmente na Bolívia. Na Bolívia tem um estádio lá que é a maior altitude de estádios de futebol. Então, quando eles chegam lá, a maior preocupação com eles é a altitude. E a altitude por quê? Por conta da pressão do ar? Não. Jogador de futebol corre muito. Se corre muito, precisa respirar. Se tem pouco ar, quer dizer que os seus pulmões eles vão precisar, o organismo vai precisar trabalhar mais. Se trabalha mais, cansa mais, gasta mais energia. Então, o rendimento do jogador de futebol de lá, consequentemente, vai ser maior do que o que vier de fora e que não está acostumado a jogar aquela altitude, naquela altitude. Correto? Por conta da pressão atmosférica, tá ok? Então, quando vocês virem falar aí que vai ter um jogo de futebol e os jogadores estão falando disso, é exatamente por isso. Quando eles vão correr, eles sentem um cansaço, uma fadiga maior. E aí a solução é os jogadores chegarem com antecedência ao local do evento para haver uma adaptação. Certo? Não chegar faltando 3 dias para o jogo, porque isso aí eles vão tomar de goleada. Chegar com uma semana antes para fazer uma adaptação, seu corpo se adaptar minimamente e aí eles poderem jogar mais ou menos de igual para igual. Tá ok? E elementos do clima aí, pessoal, nós temos também os ventos. E o que é o vento? O vento nada mais é do que o ar em movimento. O ar move-se horizontalmente, ou seja, no nosso plano, aqui embaixo, não é de baixo para cima, é no nosso plano horizontal, em superfície e em altitude. E também verticalmente. Verticalmente naqueles casos que eu mostrei da imagem lá da chuva, quando ele vai ultrapassar algum obstáculo no relevo, certo? Devido às diferenças de temperatura e de pressão em diversos locais da Terra, a pressão na Terra ela não é igual para todos. Ela tem locais com alta pressão, baixa pressão, tem zonas de baixa pressão, zonas de convergência de ventos, ou seja, que vai receber os ventos, que é a área aí do Equador, é uma área que recebe ventos e dispersa também ventos, tá ok? Seu mecanismo está expresso na primeira lei da circulação atmosférica do holandês Bosbolt, que diz: os ventos sempre sopram das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, ok? Então, quais são as áreas de alta pressão no planeta? Os polos. Os polos são áreas de alta pressão, né? Está tudo congelado lá, baixíssimas temperaturas. Então são áreas dispersoras de vento. E quais são as áreas receptoras de vento? O Equador. O Equador não é a zona mais quente da Terra, a zona intertropical.
Então, os ventos eles saem frios dos polos e vêm para a zona intertropical. E sai quente da zona intertropical e vai para os polos, na intenção de manter aí um equilíbrio térmico, certo? Nessa intenção de manter um equilíbrio térmico. Então, a alta pressão é chamada de anticiclonais. Os ventos são anticiclonais, né? São áreas dispersoras de ventos. E as áreas de baixa pressão são chamadas de ciclonais, receptoras de ventos, certo? E aí nós temos uma demonstração dos ventos. O movimento atmosférico ele vai ocorrer em resposta à diferença de pressão entre duas regiões, certo? Então nós temos uma área de baixa pressão, né, e uma área de alta pressão. Aqui vocês podem ver aqui, ó, nós temos uma baixa pressão subpolar, essa área aqui, e nós temos a área de alta pressão. Então os ventos eles vão vir do polo para essa área mais baixa, a chamada zona temperada. Sai do polo e vem para a zona temperada. Então, eles vão sair aqui, ó, das zonas temperadas e vão para as zonas polares. Só que eles irão sair daqui mais aquecidos e vão para lá, nessa intenção de manutenção ou de equilíbrio térmico da Terra. As diferenças de pressão são devidas às incidências e absorção da radiação solar de maneira distinta entre duas regiões. Então, nós vamos ver aí que a radiação solar incidida sobre a Terra, ela ocorre de maneira irregular, devido ao ângulo de inclinação da Terra. Então, na maioria, na macroescala, devido à posição relativa Terra-Sol, os raios solares são mais intensos e mais absorvidos na região equatorial do que nos polos. Então essa região aqui, ó, observa aqui a cor dela, é a região que vai absorver maior radiação. Então aqui nós vamos ter a área, a zona de menor pressão na Terra, certo? Consequentemente, a zona temperada vai ser uma zona de pressão média e a zona polar, a zona de alta pressão, tá ok? Isso faz com que a atmosfera seja mais expandida no Equador e mais contraída nos polos, certo? Os ventos eles se expandem muito mais, então nós temos muito mais vento, o movimento do ar ele é muito mais favorecido nessa região intertropical do que na região polar, certo? E aí nós temos aqui uma outra representação. Os ventos polares de nordeste, que eles saem aqui, ó, da alta pressão, vindo para baixo. Os ventos de oeste saem daqui da alta pressão e vêm para baixa. Os ventos alísios de nordeste, eles saem dessa área de baixa pressão e circula por aqui, vindo até a zona de alta pressão aqui com os ventos alísios de sudeste, certo? Observe que é uma convergência de ventos, certo? Esses ventos alísios aqui são ventos constantes, lembrando que essa área aqui ela tem uma menor pressão e um favorecimento maior na circulação do ar. Então, as massas que sopram de baixas altitudes das faixas subtropicais para o Equador, nos dois hemisférios, constituem os ventos alísios, devido ao sentido de movimento de rotação da Terra. Esses ventos inclinam-se para o oeste. Assim,
apresentam direção geral nordeste-sudeste no hemisfério norte e sudeste e noroeste no hemisfério sul, certo? Essa aí é uma posição fixa, devido ao ângulo de inclinação e o movimento de rotação, ok? As massas que sopram em altitudes elevadas da zona de baixa pressão equatorial para as zonas subtropicais de alta pressão constituem os ventos alísios, os ventos contra-alísios. O circuito dos alísios e contra-alísios, conhecido como célula de Rodley ou célula tropical, é um dos elos da circulação geral atmosférica. É esse aqui, ó. Esse movimento aqui, que é aqui, ó, são os alísios, esses aqui, e aqui são os contra-alísios. Tá ok? E aí nós temos como os fatores a latitude, a altitude, as correntes marítimas, as massas de ar, a maritimidade e a continentalidade.